Eu dou muito graças a Deus pela vida dessa igreja, pela sua existência, pela maneira que ela se posiciona nos dias de hoje, principalmente quando o Evangelho de Jesus e o cristianismo está saindo tão fora da linha que Deus determinou, onde as igrejas estão buscando outras coisas menos cumprir o propósito de Deus, menos ser verdadeiros discípulos de Jesus. E nesses dias nós estamos falando desse assunto, como ser as evidências de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então, o assunto aqui é sério, não é? Porque Deus nos chamou para sermos os seus discípulos. Jesus disse: se vocês quiserem ser os meus discípulos, venham após mim. E aí a palavra de Deus fala tudo aquilo que um discípulo é. Estamos observando em Romanos essas características. Você já foi impactado pelo trabalho que alguém fez para você? O trabalho foi tão excelente que você foi impactado. Já aconteceu isso com você? Eu acho que já. Talvez você foi num restaurante um dia e o garçom ali, ou as pessoas que serviam, te serviram de uma maneira tão amorosa, tão prestativa, de uma maneira tão bonita que você ficou impressionado, não é? Tão impressionado que deixou uma boa gorjeta para eles lá. Você já foi atendido por um balconista e a pessoa foi muito amigável, foi muito alegre, foi sorridente, ela te atendeu tão bem que você ficou impressionado? Já aconteceu, não é? De vez em quando nós temos essas experiências que nos impressionam, pessoas que fazem o seu trabalho, do qual nós somos beneficiados e fazem de uma maneira tão excelente que ficamos impressionados, ficamos alegres, ficamos satisfeitos com aquela pessoa e com o seu serviço. Assim, Jesus nos chama para sermos discípulos extraordinários, para servir com excelência. É o que nós vamos falar um pouco hoje à noite. A IBAB, ela tem como visão, dentre a grande visão, de formar discípulos de Jesus saudáveis, relevantes, multiplicadores, que servem a Jesus e obviamente servem aos outros com excelência. Esse é o grande desejo de Jesus e a missão que ele nos conferiu, de irmos e fazermos discípulos, mas não de qualquer jeito, de uma forma excelente. Em Romanos 12 nós vimos algumas marcas dos discípulos extraordinários de Jesus. Começamos antes em 2 Coríntios 2,15 e vimos que o discípulo de Jesus, ele leva ou ele vive como um bom perfume de Cristo. E aqui em Romanos 12, do versículo 1 em diante, estamos vendo que o discípulo de Jesus, ele vive em redenção, ele vive em santidade, ele vive no conhecimento de si mesmo, sabe quem ele é, sabe de onde ele pertence e sabe qual é o seu propósito. Isso nós vimos semana passada. E hoje nós vamos ver como o discípulo de Jesus se comporta com os outros cristãos. Ele serve de uma forma excelente. E domingo que vem, se Deus permitir, como ele se comporta com aqueles que não são cristãos ainda. Ele vive demonstrando o amor genuíno. Mas hoje eu quero que você leia, participe na leitura de Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 13. É o texto de hoje e vamos meditar nele nesse tempo. Romanos 12, 9 a 13.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Semana que vem a gente vê a outra parte, tá bom? Vamos ler até aqui. Senhor Deus, Pai de amor, sabemos que ao ouvirmos a Tua palavra, devemos ouvi-la com reverência, com atenção, com aquela fome de receber o alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma. Sabemos que o Senhor tem um propósito grandioso, maravilhoso para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-los, na ciência de que, se obedecermos atendendo a Tua palavra, seremos bem-aventurados de verdade. Seremos agentes que não só sofreram uma transformação, mas agentes de transformação de outras vidas. Instrumentos preciosos nas Tuas mãos, deixando um legado na vida de outras pessoas que abençoa, Pai. Nós queremos Te glorificar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar no nosso coração. Ensina-nos, exorta-nos, convence-nos, ó Deus, das Tuas verdades. Que essa palavra traga alguma transformação na nossa vida, mesmo a salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O discípulo de Jesus extraordinário, ele não se limita ao simples fato de conhecer a Jesus e conhecer coisas de Deus, coisas da Bíblia. Mas ele expressa o seu discipulado através do serviço, e não é um serviço qualquer também, é um serviço com excelência, porque afinal de contas, nós não fazemos unicamente para homens, nós fazemos para Deus. Então o discipulado, ele vai bem além da teoria, ele vai bem além do conhecimento. E como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que tolo é aquele que ouve e não pratica, o discipulado, ele exige que não somente nós ouçamos e entendamos o ensinamento de Jesus, mas também que nós pratiquemos, amém? E uma das coisas que Jesus pede é que nós tenhamos um discipulado, sejamos um discípulo por excelência e pratiquemos o discipulado por excelência também. O discípulo extraordinário, ele é relevante porque o seu ministério, ele toca outras vidas. Quando Jesus chamou os seus 12, ele os chamou para que eles fossem e tocassem outras vidas, com o Evangelho de Jesus, com a Palavra de Deus. E isso traria salvação, traria também transformação nessas vidas e nos ambientes em que aquelas pessoas estavam. Ele transforma ambientes porque ele serve a Deus com excelência. O mundo reconhece um verdadeiro discípulo, não só pelas palavras que ele fala, mas pelos atos que ele tem. É aí que as pessoas veem um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque Jesus disse lá em Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. E quando um cristão, ele vive nesse mundo como um verdadeiro discípulo de Jesus, as suas obras vão ser coerentes com quem ele é em Cristo Jesus, discípulo. E saibam os irmãos, que até mesmo aquelas pessoas que parecem não acreditar em Deus, elas notam essas coisas.
elas são abençoadas. E muitos glorificam ao Senhor, diz a palavra de Deus. Muitos recebem o testemunho e recebem a Jesus como Salvador e têm suas vidas transformadas. O discípulo extraordinário de Jesus, ele não se limita apenas a um simples seguir a Jesus, mas ele vai além, gerando outros discípulos que vão adiante e também geram outros discípulos a Jesus. Ele inspira as outras pessoas a seguir Jesus. Nós temos uma dúzia de ministérios na igreja que tem o nome de inspiração, não é? Ambientes inspiradores. Então, a música na igreja é um ambiente inspirador. O trabalho na mídia deve ser um ambiente inspirador. O trabalho de introdução na igreja, de receber as pessoas, deve produzir um ambiente inspirador. E tudo isso e outras coisas mais deve ajudar as pessoas a ver o amor de Jesus transmitido e inspirar essas pessoas também a seguir a Jesus. Devemos ser inspiradores. E servir não é opcional ao cristão. Servir deve estar no DNA de quem tem Jesus Cristo. Amém? No DNA. O discípulo extraordinário, ele não apenas serve, mas ele o faz com amor, com propósito e com excelência. O discípulo extraordinário não se limita ao conhecimento, mas ele demonstra sua fé através de atitudes amorosas, refletindo Cristo, compartilhando o Evangelho, discipulando o novo convertido, transformando ambientes, multiplicando os seus discípulos, e assim ele vai trabalhando, servindo ao Senhor Jesus Cristo. No texto eu quero destacar 3 aspectos sobre o serviço de excelência. O primeiro é o chamado para servir com excelência. O segundo é a atitude do serviço, no serviço. E terceiro, o impacto do serviço de excelência. Versículo 9 e 10 diz assim: tratando-se do chamado para servir com excelência, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então o discipulado, irmãos, começa no coração, onde a pessoa decide servir a Deus pela motivação, a motivação do amor. Servir com amor, irmãos, ele vai além de uma atividade. Porque sem amor é só uma atividade religiosa. Mas quando servimos com amor, aí então vira discipulado. Não é? Aí vira discipulado. Quando servimos com amor, nós buscamos a excelência. E para Deus não é qualquer coisa. Excelência não é fazer tudo perfeito, porque nem sempre nós conseguimos fazer isso. Mas servir com excelência é dar o nosso melhor, o nosso coração, fazer aquilo, o melhor que nós podemos, com o melhor que nós temos. Amém? Lembra disso. Excelência é fazer o melhor que nós podemos com o melhor que nós temos. Aquilo que Deus confiou para nós. E Deus conhece, irmãos, e Ele recompensa o trabalho das nossas mãos. Olha que maravilha. Ele não precisava fazer isso, mas Ele faz. Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que, para com o seu nome, mostrasses, servindo aos santos e ainda os servindo. O apóstolo está falando: olha, Deus vê a obra que vocês fazem, quando vocês estão servindo os outros,
servindo aos irmãos, servindo a igreja, servindo a obra dele, vocês estão servindo a ele, e ele não esquece disso, e ele traz recompensa. Muitas vezes, irmãos, aqueles que servem, aqueles que são discípulos de Jesus de verdade, são abençoados por Deus e nem sabe disso, simplesmente porque você está procurando fazer o trabalho para o Senhor com excelência. Aleluia! Amém? Deus é galardador, Deus é recompensador. O nosso Senhor Jesus, Ele nos dá um exemplo bem prático de nos colocarmos na posição certa para fazer o trabalho com excelência. Ele fala, quer fazer um trabalho com excelência? Se coloca na posição de servo. Seja servo dos outros. Sirva os outros, como Ele próprio serviu. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. E Ele deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos. Não é? E Ele falou que no reino de Deus, maior não é aquele que é servido, mas maior é aquele que serve. Não é verdade? Quem é você no reino de Deus? O que é servido ou o que serve? Quem é você, o maior ou o menor? E Deus nos encoraja a sermos esse tipo de discípulos. Um discípulo que trabalha com excelência para a honra e a glória de Deus. Então a excelência, ela não é um luxo. A excelência é uma intencionalidade em amor. E o chamado para servir é para todos, não é só para alguns. De certo o pastor está se referindo a alguns da igreja. Não, é a todos os crentes em Cristo Jesus. A todos nós, do maior ao menor, nós recebemos o chamado de Deus para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, que o serve com excelência. Então o chamado para servir é um chamado para servir com excelência. A segunda coisa aqui em Romanos 12, 11, fala de atitude que eu devo ter no serviço. E diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma marca do discípulo extraordinário que ele é fervoroso na maneira que ele serve a Deus. Nem todo mundo é fervoroso, você já percebeu? Quando fala de servir para alguns, fala, tá bom, vamos lá, né? Fazer o que tem que fazer, sobrou para mim, né? Já ouviu isso, né? E vai lá, alguns vão, puxa vida, vim na igreja, quinta-feira, tá certo? Quinta-feira, 5:30 da tarde, para distribuir folheto, convidar a criança, tá um calor, né? Aí veio meio que chutando latinha, não com muita alegria. Mas o discípulo de Jesus, ele tem uma outra coisa embutida nele aqui, que fala que ele tem um fervor. E ele fala, então vamos lá. Quando que é? Esse dia, põe meu nome aí, eu vou estar aí. Não é? Prepara aí o material para passar para mim aqui, que eu vou convidar um monte de gente. E não só para o Dia das Crianças, não. Convidar para o CCM, convidar para o culto no domingo à noite. Eu vou fazer um trabalho completo, eu quero fazer um trabalho com excelência, amém? E o fervor é um fervor de servir, ele tem alegria, tem prontidão, tem entusiasmo, não é? E é tão bom ver isso, e quando isso acontece, irmãos, isso contagia, não é verdade? Você marca, por exemplo, vamos falar um ensaio, não é? Um ensaio do grupo, musical, vocal, e falar, irmãos, ensaio, tal hora, oba, beleza, estamos lá, junto, e chega com alegria, vai fazer o ensaio com alegria, não chega se arrastando, sabe, pesado, poxa, olha, vocês não sabem o sacrifício que é para mim, não estou pegando no pé de ninguém aqui do vocal, do conjunto, não é isso, mas eu estou dando um exemplo, vocês não sabem o sacrifício para mim, estou fazendo um favor, hein, estou fazendo um favor de vir
Irmãos, essa não é a atitude do discípulo extraordinário. O discípulo extraordinário, ele serve com excelência, e ao servir com excelência, ele faz com entusiasmo, ele faz com alegria, ele está disposto a pagar qualquer preço, e qualquer preço não é pesado para ele, porque está no coração dele, está no coração dele. O foco dele não é agradar homens, é agradar a Deus, agradar ao Senhor. Se é para agradar ao Senhor, então nós vamos fazer o melhor possível. A excelência não depende do aplauso, não depende do reconhecimento, mas de uma convicção e de um amor e devoção a Cristo Jesus. Como José, que serviu no palácio, mas também serviu na prisão. Não importa onde ele estava, ele queria servir a Deus. E diz a palavra de Deus que ele fazia com excelência tudo o que ele fazia. Tanto que prosperava as coisas no palácio, mas também prosperava as coisas na prisão. Porque ele fazia com temor a Deus, servindo aos homens. Nós temos o exemplo de Daniel, que manteve a sua excelência no serviço, mesmo no meio de um império tão pagão, tão duro. Não importa. Então nós podemos aplicar isso para a nossa vida. No voluntariado da igreja, no cuidado da sua família, no ambiente seu de trabalho e aqui na nossa sociedade. Faça as coisas com excelência. Sirva a Deus na vida da igreja, no seu lar, no seu trabalho, na sua comunidade, fazendo a obra do Senhor, vivendo a sua vida de discípulo de Jesus com excelência, para a glória de Deus, de uma forma que as pessoas vão ser abençoadas pela sua vida, as pessoas vão ser salvas, vão ser transformadas. O discípulo extraordinário, ele não espera, irmãos, grandes oportunidades. Ele aceita as pequenas oportunidades e transforma aquele trabalho em grandes atos de louvor a Deus. Eu vou servir se me der um cargo, uma responsabilidade assim, maior, então eu vou servir. Mas não, irmãos, seja coisa pequena ou grande, no reino de Deus, na verdade, não há pequeno e grande. Tudo é grande aos olhos de Deus quando é feito com amor. Seja pelos olhos humanos interpretado como uma coisinha tão pequena, uma coisinha tão simples. Não, para Deus tudo é importante. Ele fala, eu recompenso até mesmo um copo d'água que é dado em nome do Senhor. Não é? Veja bem, uma coisa tão simples. Então, em terceiro lugar, nós vemos o impacto do serviço com excelência, versículo 12 e 13. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. O serviço de excelência produz frutos. Note aqui 3 qualidades. Fortalece a fé pessoal. A alegria, paciência, a oração são fortalecidas na prática do servir. Pegaram isso? Olha que interessante, né? Na fé pessoal, por servir, é desenvolvido a alegria, a paciência e a oração. Também, irmãos, por sermos generosos e cuidar dos outros, cuidar da necessidade da igreja, supre as carências da obra de Deus e edifica a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, atende às necessidades da igreja. Terceiro, causa um impacto na sociedade. A hospitalidade, o amor prático, demonstra o reino de Deus na comunidade. Veja que servir a Deus com excelência, ela produz frutos na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Servir com excelência traz transformação. Nós temos o exemplo da igreja primitiva, milhares de pessoas aceitaram Jesus e eles começaram a se congregar no templo, de casa em casa, e eles eram fervorosos na oração, fervorosos no testemunho, e
animados, eles testificavam do Senhor Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus que eles cresciam espiritualmente, mas cresciam também numericamente, porque eles viviam a mutualidade com excelência, e eles iam impactando as pessoas, e diz a palavra que dia a dia, pessoas iam sendo salvas. Então o mundo não é salvo e transformado por discursos, irmãos. O mundo é salvo e transformado pelas nossas atitudes, pelos testemunhos que coincidem, condizem com a nossa atitude, pelo serviço que prestamos com excelência, que inspira as pessoas a crer no Evangelho e a seguir a Jesus também. Um discípulo de Jesus, ele tem essa característica. Ele serve com excelência. Eu disse com excelência, não disse com perfeição, que eu já falei sobre isso. A excelência é dar o melhor, com o melhor que nós temos. Amém? Você está servindo a Deus? Você serve a Deus por obrigação, porque pediram, não tem outro, caiu no seu colo e você tem que fazer aquilo? Você tem servido a Deus por obrigação ou excelência? Por vontade, por amor? Tem servido a Deus de qualquer jeito ou da melhor maneira possível? O discípulo extraordinário, que serve com excelência, ele é provado pelo amor e pela qualidade do seu serviço a Deus. Deus o prova ali. E eu faço um apelo, Deus faz um apelo para nós nos envolvermos na sua obra. Alô? O chamado para ser discípulos é para todos. Infelizmente, nem todos atendem. Jesus não reclamou da mesma coisa, né? Nem todos atendem, mas é para todos nós. E quem atende, irmãos, esse desafio, esse é bem-aventurado, porque ouviu a voz do Senhor e praticou, colocou em ação a voz do Senhor. Eu mencionei que aqui na IBAB nós temos muitos ambientes para você servir ao Senhor. A IBAB ajuda você a conhecer a Jesus, ajuda você a conhecer os propósitos de Jesus para a sua vida. A IBAB te instrui a como trabalhar com excelência na obra de Jesus, nos propósitos de Jesus, e ela te equipa, te dando o material que você precisa, ensinando e provendo, e te dá o lugar para você servir também. Só falta fazer o serviço para você, não é? Mas isso é você que tem que fazer. Então, a IBAB trabalha dessa maneira para cumprir o propósito que ela tem como igreja na vida dos seus participantes. E nós temos os ambientes inspiradores para você trabalhar na adoração, na integração, na mídia, no marketing, na arte, no ministério infantil, no ensino, no planejamento, nos grupos pequenos, no discipulado, na intercessão, na alimentação, nos arranjos das coisas. Tem tanto ministério aqui, irmãos, sem contar as divisões de ministério com crianças, dentro dos grupos pequenos, etc, etc. Você tem lugar para servir ao Senhor. E Deus nos chama que no reino de Deus, irmão, não tem serviço grande ou pequeno. Todos eles são importantes, mas todos devem ser feitos com excelência. Eu quero usar 2 ou 3 ilustrações aqui para chegarmos ao final. Veja, por exemplo, um porteiro da igreja, um introdutor, um trabalho que poucas pessoas veem. Veem mais aqueles que são visitantes, muitas vezes, não é? Na obra de Deus,
muitos não valorizam esse ministério, mas é um ministério importante. Parece que aos olhos do mundo não é, mas aos olhos de Deus é. E são homens, mulheres, moços e moças fiéis que atuam aí nos bastidores, mas eles têm um impacto na vida deles. A história conta de um porteiro, de um introdutor, que trabalhou 20 anos nessa igreja. E nesses 20 anos, a igreja cresceu, e cresceu muito. E um dia, no culto de aniversário da igreja, o pastor pediu para as pessoas darem um testemunho, e num dado momento pediu que as pessoas levantassem a mão, aqueles que tinham sido marcados por algum gesto de participantes da igreja que fez com que a pessoa voltasse para os cultos, começasse a frequentar e acabaram aceitando Jesus como Salvador pessoal. E ele mencionou várias coisas. E aí chegou um momento que ele falou: quem foi impactado pelo ministério da portaria da igreja, ministério daquelas pessoas que trabalharam como introdutores? E aí, por surpresa dele, muita gente na igreja levantou a mão e deu testemunho de como eles foram bem recebidos, com aquele sorriso, com aquela alegria. E aquele sorriso e alegria fez com que ela se sentisse bem na igreja. E desejaram voltar. E voltando, acabaram recebendo Jesus como Salvador pessoal. Suas vidas foram transformadas. E elas cresceram no conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E começaram a servir a Deus também. Foi testemunho, mas olha o que as pessoas falaram. Olha, Ana, fui impactado pelo trabalho introdutório da igreja. Os irmãos estão vendo como as pequenas coisas não são pequenas, elas são grandes e impactam muita gente. Por exemplo, o trabalho de intercessoria da igreja. Diz de uma senhora, ela começou a trabalhar nesse ministério. Ela era uma irmã idosa, enferma, pouco podia ir na igreja, mas ela sentiu no seu coração o desejo de interceder pelos jovens da igreja. E ela pegava o nome, pedia para alguém recolher o nome de todos os jovens da igreja, e quando fosse chegando outros jovens que acrescentasse, desse a ela esses nomes, e ela intercedia diariamente, várias vezes por dia, para essas pessoas. Ministério de intercessão. Passou o tempo, a igreja cresceu. E mais tarde, essas pessoas se tornaram, muitos desses jovens se tornaram pastores, missionários, professores, e de grandes responsabilidades na igreja. E no testemunho deles, eles falaram: olha, nossa trajetória aqui na igreja, desde a nossa juventude, nós sentimos que a todo tempo Deus estava cuidando da gente de alguma forma. Nós sentimos um cuidado especial do Senhor. Aí o pastor falou: olha, eu vou revelar para você a grande verdade. Vocês tinham alguém que sustentava vocês em oração. Uma senhora de idade, doente, mas ela jejuava, orava e intercedia diariamente por vocês. Diariamente levava os seus nomes até a presença de Deus. E o que vocês presenciaram do poder de Deus, do cuidado de Deus, do agir de Deus nas suas vidas, foi muito por causa dessa querida irmã. Graças a Deus pelos nossos intercessores, né? Eu dou graças a Deus porque a igreja tem grupo de intercessor, intercessoras. Como nós precisamos disso, individualmente e coletivamente.
Tem uma outra história contada de um senhor que ele resolveu discipular um jovem. Deus tocou no seu coração. E nós vemos que Jesus investiu em 12, né? Para que eles fossem, impactassem o mundo, multidões. Esse homem, um homem simples, nada sofisticado nele, sem muito estudo, ele decidiu acompanhar um outro jovem que acabara de aceitar Jesus Cristo como Salvador. E ele o acompanhou. E ele ensinou aquele jovem a orar, a ler a Bíblia, a começar a servir, a entender o propósito de Deus para a vida dele. E esse jovem cresceu, foi chamado para o ministério, e Deus o usou para impactar milhares e milhares de pessoas. Se tornou uma pessoa famosa no Evangelho. E um dia, numa entrevista, perguntaram para ele: olha, você se tornou um grande servo de Deus, muito reconhecido. O que ou quem mais marcou a sua vida para você acabar se tornando o homem que você se tornou em Cristo Jesus? Ele falou: o que marcou mais a minha vida foi um irmãozinho, um senhor da igreja, que me acompanhou da minha conversão e me discipulou. Ele marcou a minha vida. Nós falamos muito nos grupos pequenos a importância de discipular uns aos outros, né? Discipular os novos convertidos, irmãos. Quando nós discipulamos alguém, nós vamos ter uma pessoa eternamente grata. A pessoa vai viver a vida toda, mas vai lembrar de você. E vai dar graças a Deus pela sua vida, porque Deus usou a sua vida para abençoar a vida dela. Que bênção ser discipulador. É uma bênção ser discípulo, mas é bênção ser discipulador também. Então, amados, nós lembramos da palavra de Paulo em 2 Timóteo 2:2. O que de mim aprendestes ou o que de mim ouviste de outros, ensina a outros homens fiéis, para que vão e ensinem outros a mesma coisa. O que está falando? De sermos discípulos. Alguém nos discipulou, vamos discipular outro. E esse discipulado, esse outro discipulado, vai e discipula outros também. E toda a igreja, irmãos, como todos são discípulos de Jesus, todos fazendo o seu ministério com excelência, ela se parece com uma grande orquestra. E os irmãos sabem que numa grande orquestra, quem já ouviu pessoalmente um trabalho, uma apresentação orquestral? Quem já ouviu? Olha, vocês não sabem que estão perdendo. Nós tivemos um dos nossos pastores, como jovens, ele nos levou na orquestra para assistir várias vezes tocar a Orquestra Sinfônica de Campinas, uma orquestra grande, né? E nós íamos lá, e ele ensinava como devia ser o nosso comportamento, como nós deveríamos prestar atenção nos instrumentos e nas coisas, não é? Então nós vimos lá os instrumentos de corda, o violino, violas, violoncelos, contrabaixos, harpa, também de madeiras, a flauta, os oboés, os clarinetes, os facotes e assim por diante. Também os instrumentos metálicos, as trompas, os trompetes, os trombones, a tuba, instrumentos de repercussão, os tímpanos, os pratos, o bombo, o xilofone, e aí vai, tantos instrumentos, né? Que esse aqui foi alguns que eu fui lembrando, mas são uma porção de instrumentos. Alguns instrumentos, eles são afinados em tons diferentes, não é? E todos juntos, irmãos, quando tocado dentro daquela música, todos afinados, todos tocando, fazendo a sua parte, cria aquele som harmonioso,
belo que nos arrebata. Não é verdade? Nos arrebata. Assim Deus chama você e a mim para sermos esses instrumentos na grande orquestra de Deus, que é a sua igreja, para abençoar o mundo, abençoar uns aos outros e abençoar o mundo. E Deus faz um apelo para você ser um instrumento afinado, que toca com excelência na orquestra de Deus. Quando todos trabalhamos juntos e trabalhamos nessa afinação de fazer o nosso melhor de uma forma inspiradora, a obra de Deus é realizada. Vidas são transformadas. Nós somos abençoados e Deus é glorificado. Nosso propósito nesse mundo é cumprido. Irmãos, que maravilha poder ser um discípulo de Jesus. Vinícius, me dá uma ajuda aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dividir vocês em 4 partes. E eu espero que isso cause um impacto. Vamos ver se eu consigo aqui dividir em 4 partes. Do Hélios para cá, levanta a mão, Hélios. Do Hélios para cá vai ser uma parte. Do Hélios para trás, olha a responsabilidade. Então, o grupo desse lado está menor do que o grupo desse lado. Então, vocês vão ter que se desdobrar aqui. Então, do Hélios para trás, vocês vão ser a outra parte. Aqui na frente, desse jovem aqui, levanta a mão. Esse aqui, dele para cá vai ser a terceira parte. Ok? A responsabilidade aí. Então, estão juntos? E para trás dele vai ser a 4ª parte. Amém? Essa 4ª aí está mais reforçada, olha só. Está mais reforçada. Então a primeira, nós vamos fazer essa primeira parte. Pegou o tom? Tom? Vamos lá? Se alguém cantar outro A, o seu A é esse. Tá bom? Qual que é mesmo? Tá bom. Joia. Lá atrás. Pegaram? Deixa eu ver. Agora ajuda. Terceira parte aqui, então. Pegaram? Certo? A 4ª parte. Estou desafinado aqui. Será que a gente consegue fazer assim? Cada um faz a sua parte e depois nós fazemos tudo junto? Então vamos lá. Servíssemos ao Senhor, cada um fazendo a sua parte, vai sair um som harmonioso que vai glorificar Deus nos céus. Nós vamos ser abençoados com essa obra maravilhosa, as pessoas transformadas em Cristo Jesus. O apelo de Deus para nós hoje: consagre a sua vida ao Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um discípulo extraordinário do Senhor. Me usa na tua obra. Faça isso com intencionalidade e Deus vai abençoar. Amém? Vamos ficar em pé.
àqueles que puderem. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou com o Evangelho. Um dia, um discípulo do Senhor falou de Jesus para nós, por um testemunho pessoal, pela pregação da Tua palavra, por tantos outros meios, talvez um folheto distribuído. E nós ouvimos e entendemos o Evangelho e pudemos crer, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E agora o Senhor nos chama todos dessa igreja e todos os teus filhos da face da terra para sermos teus discípulos. Ó Deus, que privilégio o Senhor nos dá de sermos discípulos do Senhor. E ó Deus, agora nós queremos consagrar nossa vida para fazer essa obra com excelência. Nos dá entendimento espiritual para isso, nos dá a capacitação que nós precisamos, desenvolva o amor no nosso coração. Na verdade, o Senhor já nos deu o teu Espírito, que do fruto dele é o amor, para que possamos alcançar as outras pessoas com esse amor e o trabalho de excelência. Ó Senhor, que essa igreja glorifique ao Senhor no seu procedimento, que o procedimento do ministério da IBAB suba aos céus como aroma suave e se propague na face da terra como o aroma do perfume de Cristo e alcance muitas vidas para o Senhor. Que possamos nesse discipulado levar uns aos outros ao crescimento e ao fortalecimento na fé e levar o Evangelho aos perdidos. Obrigado, ó Deus, pela palavra de hoje à noite, que ela fique gravada no nosso coração e dê os frutos para a nossa vida. Eu oro, Deus, por aqueles que estão passando por aflições, talvez é uma doença, uma necessidade, uma carência, um problema, qualquer que seja a dificuldade ou desafio. Ó Pai, eu levanto essas pessoas que estão aqui hoje à noite, o Senhor conhece os corações, que o Senhor opere uma obra na sua vida, de forma que o Senhor se mostre a essas pessoas como o Deus provedor, o Deus que ajuda, o Deus que consola, o Deus que supre. Obrigado, ó Deus, por tudo que és e faz por nós. Obrigado pela IBAB, por esses irmãos tão queridos e amados. Que o Senhor os abençoe e os leve debaixo de tua mão protetora e da tua paz, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus abençoe. Cumprimento os amigos, os visitantes.